Amém, glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui com vocês a missionária Leandra Bretas. Aleluia, aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Já vai enviando o seu nome, para o caderno de oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, ele é fiel, né? Hoje no domingo, né? Oh, glória a Deus. Oh, Jesus amado. Oh, meus queridos, vou falar com vocês. Estou gripada, mas em nome de Jesus, nós vamos fazer a live, amém? Estou gripada, com coriza, mas aqui no Rio a gente não, eu amo frio, eu particularmente eu amo frio, né? Só que aqui no Rio a gente não está acostumado com esse frio todo, por mais que esteja sol, por mais que o tempo esteja aberto. Aqui no Rio a gente não está acostumado. Então a gripe pegou, né? A gripe pegou, mas vai desapegar em nome de Jesus, amém? Mas eu não vou deixar de fazer a live, né? Eu poderia falar lá com a direção, com as irmãs, tô muito gripada, não vai dar para me fazer, mas eu sei que elas vão entender perfeitamente, né? Mas o que acontece? A gente tem um compromisso com Jesus, a gente tem um compromisso, né? Aqui na rede, na página TV Boas Novas às Nações. Então, a gente tem que fazer a obra até o final, fora e dentro de tempo. Alexandra Lima, Bahia. Vai vendo os nomes, gente, para o caderno aqui de oração, que depois eu vou rever a live e vou anotar. Tô falando aqui, Alexandra, que a gripe me pegou aqui, que aqui no Rio, eu não sei se essa noite fez 13 graus. Pra gente é como se fosse neve, né? Apesar de eu gostar muito do frio. Então a gripe me pegou. Mas eu tô falando aqui, a gente vai fazer a obra em nome de Jesus. A gente não pode deixar de levar a palavra. Aleluia. Olha lá, Alexandra Lima. Eu estou acostumada com o sol aqui na Bahia. Tá muito. Aqui também tá um sol lindo. Só que tá frio, né? Só que tá frio. Mas é vitamina C, primeiro é oração e vitamina C. Não é? Aleluia, glória a Deus. Então, envie já, gente. Vamos fazer uma oração primeiro, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia, Senhor. Eu clamo a Ti, meu Pai, nesta manhã de domingo. Ó, meu Deus, Tu és o Deus fiel. Tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Aleluia, Pai. Vai visitando lá, Pai, Alexandra, Pai, que trabalha no hospital, Senhor. Dê forças à sua filha, meu Pai. Aleluia. Alexandra Lima, Senhor. Aleluia. Pai, vai lá e cura também os doentes, Senhor, que estão resfriados, que estão gripados. Aleluia. A pessoa que está numa UTI, numa CTI, meu Pai. Aleluia, glória a Deus, abençoa desde o porteiro, do faxineiro, até os médicos, até os diretores de hospitais, meu Pai. Ó, meu Deus, abençoa, Pai, quem vai enviar o nome para o caderno de oração, aleluia. Ó, Senhor, aleluia, glória, glória, glória a Deus, Pai. Ó, Senhor, aleluia. Eu sei que o Senhor realiza sonhos. Eu sei que o Senhor vai entrar com providência na vida dos teus filhos. Aleluia. Pai, vai curando da gripe, Pai. Vai curando do bronquite, da renite. Vai curando quem tem, Pai, problemas respiratórios, Senhor. Ó, meu Pai, aleluia. Vai na rua, Senhor, aleluia. Ó, Pai, que a gente possa, Senhor, se reunir à igreja e levar agasalhos, levar sopão, Pai, levar seus mantimentos para aquelas crianças que se encontram na rua, Jesus. Oh, meu Deus, aleluia, porque a gente tem nossa cama quentinha, meu Pai, quem não tem?
Oh, da badaxera da badai, Jesus. Oh, meu Pai, vai abençoando seus moradores de rua, meu Pai, aleluia. Oh, meu Deus, entra com sua providência, Senhor. Oh, meu Pai, envia pessoas, Pai, aleluia. Envia seu socorro, meu Deus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Abençoa, Pai, cada pedido aqui, Senhor, nesse caderno de oração. Ó, Senhor. Ó, meu Pai, entra com providência divina, Pai. Cura, salva e liberta, meu Deus. Aleluia, em nome de Jesus, meu Pai, aleluia. Gente, como eu estava falando aqui, você que está entrando agora, eu estou muito gripada, aleluia. Então não liguem, amém? Não, vocês me perdoem, mas a obra a gente vai fazer sempre, gripado ou não. Aqui no Rio tá sol, mas tá um escândalo de frio, aleluia. Gente, vai enviando o nome para o caderno de oração. Eu vou louvar aqui, tá? O hino 15 da harpa. Aleluia, conversão. Aleluia, obrigada, minha querida. Eu recebo a cura em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Senhor. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração,
conhecendo eu celso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Gente, olha, anota aí, ó. Olha o país que saiu. Eu vou até pesquisar sobre esse país aqui, ó. Esse programa aqui é para todas as nações. Olha, Montenegro. Olha, gente. Montenegro. Onde fica mais ou menos, gente? Aleluia. Me perdoe que eu estou gripada, amém? Aleluia. Vamos orar por esse país, Montenegro. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, Deus de toda misericórdia, meu Pai, eu coloco esse país aqui em tuas mãos, o Montenegro. Ó, meu Deus, abençoa, Senhor, aleluia. Tu és o Deus que tudo pode, tu és o Deus que tudo vê, tu és o Deus que tudo contempla. Ó, meu Pai, vai neste país agora, meu Pai, aleluia. Ó, Senhor, e abençoa, meu Pai, quem lá está. Abençoa os missionários que se encontram no campo, Senhor, aleluia. Ó, meu Deus, como ato profético, Senhor, nós colocamos nossas mãos sobre esta bandeira. Ó, meu Deus, abençoa as crianças, os idosos, Pai. Abençoa todos que ali estão, Senhor, aleluia. Tu és o Deus, Pai de maravilhas, aleluia. Tu és o nosso Senhor, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Ó, meu Deus, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, aleluia. Ó, Senhor, entra com providência divina, meu Pai, vai curando e transformando todos desse país. Olha, gente, Montenegro. Gente, eu não sei, eu nunca ouvi, mas nós vamos, né, estar aqui, está no caderno de oração, está orando por esse país, o Montenegro, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. O Senhor me deu a cura de um leproso, amém? Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra aos sacerdotes e faz a oferta de Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor hoje vai entrar com cura. O Senhor hoje vai entrar, aleluia, na tua casa, aleluia. Jesus tem poder para restaurar completamente qualquer pessoa que busca Ele. O Senhor, aleluia, Ele tem poder para, aleluia, curar, Senhor, para restaurar vidas, para restaurar, aleluia, sua família.
O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vê que em Mateus 8:2 está escrito, aleluia. Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo, aleluia. Pode, em outras versões, me purificar. Então, aleluia, Deus está dizendo aqui que se você buscar a Ele de todo o seu coração, se você mostrar para o Senhor, aleluia, que tem situações na sua vida, aleluia, que você está se esforçando, que você está clamando, que você está pedindo Deus direção, aleluia. Deus, ele vai entrar com providências na sua casa. Deus vai entrar com providências na sua família. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Na época de Jesus, aleluia, a gente vê aqui que a lepra era uma das doenças mais temidas que tinha, né? Você sabe que o leproso, ele na época, ele era excluído da sociedade. Um leproso, aleluia, ele não vivia em família, aleluia. Ele teria que ser, as pessoas já viam que a pessoa estava com lepra. As pessoas já contemplavam, aleluia, glória a Deus, que o leproso, ele estava ali já com aquelas marcas, né, de sangue. Então, a lepra dava, sangue de Jesus tem poder. Dava em tudo quanto é lugar, na testa, no rosto, no nariz, era como se fosse corroendo o corpo da pessoa, aleluia. Então, hoje em dia, às vezes, eu acho que ainda acontece isso. Mas eu acho que já teve a cura, né, há muito tempo para esta doença, aleluia. Mas Deus, ele faz como ele quer, aleluia. Então, na época de Jesus, a lepra era uma das doenças mais temidas. Todo mundo ficava com medo. Por quê? Porque se pegava. Se você encontrasse com alguém que estava com lepra, aquilo se passava como se fosse um vírus, né? Vírus da gripe. Né? Aleluia. Ontem eu dei uma saída, aleluia, eu tive que resolver umas coisas e passei lá foi muito bom, gente, passei lá na igreja Deus é Amor, aleluia, foi uma bênção. Mas assim, eu passei por várias pessoas, que eu tô querendo dizer aqui. Então, uma pessoa com gripe, com certeza, você não vai ver os vírus, né? Então, a lepra na época, ela era assim. Aleluia, glória a Deus. Ai, louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Me perdoe, gente, que eu tô gripada, amém? Mas nós vamos continuar em nome de Jesus, porque um soldado, ele tem que estar a posto. Um soldado, ele mesmo sendo ferido, mesmo ele estando com algum problema, a gente vai até aonde, né, aonde Deus conseguir, aonde a gente conseguir, amém? O resto Deus vai fazendo. Então, a lepra na época se pegava, aleluia. Só que aquele homem teve um encontro com Jesus, aleluia. Aquele homem, aleluia, ele reconheceu aqui no texto, aleluia, a sua necessidade de ser curado. Aquele homem, aleluia, diz aqui, olha, eis que um leproso tendo se aproximado, eis que um leproso veio até ele, eis que o leproso, ele tinha, a necessidade, aleluia, de ir até Jesus, aleluia, para ser curado. Porque ele teve a consciência, ele via muitos com lepra, né? Muitas pessoas ali com a lepra, muitas pessoas ali doentes. Então, ele teve a necessidade, aleluia, de buscar Jesus, louvado seja Deus. Ele sabia que não podia ser curado sozinho. Então, aí eu tô aqui com essa gripe, mas você tá pregando sobre cura, foi a palavra que Deus me deu, gente. E você está gripada,
Mas eu sei, eu já orei. Senhor, me cura. Aleluia. Senhor, derrama a sua cura sobre mim. Senhor, aleluia. Derrama a sua cura sobre a vitamina C. Senhor, derrama a sua cura, meu Pai. Aleluia. Mas eu vou pregar a sua palavra. Aleluia. Eu não vou deixar de estar lá. Aleluia. Aleluia. E ele buscou essa necessidade. Ele reconheceu que ele precisava de uma cura. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas, aleluia, só experimentando o milagre quando reconhece a necessidade de Deus. Tem muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que só reconhece, aleluia, o milagre quando precisa do Senhor. Você tem que buscar o Senhor de todo o seu coração. Você precisa buscar o Senhor de todo o seu entendimento. Você precisa buscar a Jesus, aleluia, doente, gripado, com lepra, em cima do hospital, aleluia. Você precisa buscar ao Senhor, principalmente também quando você está bom. Aleluia, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o quanto está perto. Porque diz isso na palavra, missionária. Porque a gente precisa buscar o Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo. O Espírito Santo de Deus que foi enviado como consolador para nos consolar, para nos ajudar. Aleluia. E ele reconheceu que ele precisava que Jesus derramasse a cura na vida dele. E hoje, você reconhece que você precisa de uma cura? Todos nós precisamos ser curados de algo. Todos nós precisamos de uma cura. Aleluia! Aquele leproso, ele demonstrou, aleluia, a fé em Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Ele demonstrou, aleluia, diz, Senhor, se queres, podes me tornar limpo. Ele não duvidou do poder de Jesus. Sua dúvida não era sobre o poder, mas sobre a vontade do Senhor, aleluia. Quantas vezes a gente duvida do poder de Deus? Ontem eu estava falando com uma irmã que ela me ligou, e eu contei para ela algo. Eu não contei os detalhes, mas eu contei como se fosse uma parábola, né? Às vezes você quer uma coisa, olha só, às vezes você quer uma coisa, presta bem atenção. Às vezes você quer algo e você vai atrás daquilo. Eu sou destemida, eu sou destemido, missionária, eu vou atrás daquilo. Você vai com aquele objetivo de você querer algo. Você vai até aquele lugar para você querer algo, né? Pode ser alguém, algo, alguma coisa. Só que aí você fica ali já naquela redoma, né? Eu vou conseguir colocar as mãos. Eu vou conseguir. Aí fala, em nome de Jesus vai ser meu. Em nome de Jesus eu vim aqui para buscar esta bênção, em nome de Jesus. Só que Deus, desculpa, gente. Só que Deus, ele tá vendo lá na frente, né? Jesus, ele vê o nosso coração. Aleluia. Jesus, ele vê o que a gente não vê. Aí você tá lá naquele lugar, isso é muito forte, gente. Aí você tá lá naquele lugar, pronto para pegar a bênção que você queria, pronto para poder, aleluia, ter aquilo que você queria. Aí Deus, naquele lugar, ele vai usar, quando ele não quer que aquilo seja seu, pode ser o que for, bote aí no seu lugar aí, pode ser o que for. Quando ele não quer que aquilo seja seu, ele vai usar pessoas, tá? Para mostrar para você que aquilo não é seu. O que acontece? Pessoas vão falar, isso é meu, eu cheguei primeiro, eu vi primeiro, é meu, eu cheguei antes aqui, por mais que você tenha chegado antes da pessoa. É meu, a pessoa vai virar um leão,
para poder ter aquilo, para você não pegar aquilo, para você não ter aquilo. Mas essa situação toda é criada pelo Espírito Santo. Essa situação toda, aleluia, é criada por Deus, para você não adquirir aquilo. Por quê? Porque lá na frente, Deus vai te dar a sua bênção. Porque lá na frente, depois, pode se passar horas, pode se passar dias, pode se passar anos, aleluia. Deus vai dar para você, aleluia. Glória a Deus, perdão, gente. Deus vai dar para você aquilo que Ele quer dar para você, não aquilo que você está escolhendo. Então, Ele vai usar pessoas ao redor, Ele vai usar situações, aleluia, para você não ter aquilo. Mas não fique triste, porque Deus conhece seu coração. Não fique triste, porque Deus conhece a sua vida. Não fique triste, dê glória a Deus, porque vai chegar o que você quer. Às vezes você pensa que você quer aquilo, mas aí chega outra pessoa e pega. Entendeu? Aí, isso aí é como se fosse uma coisa para você refletir, aleluia, algo que aconteceu comigo ontem, mas depois Deus me deu a vitória, e Ele sabia da vitória que eu queria, e para a honra e glória do Senhor Jesus foi realizado, aleluia. Então, se aconteceu comigo, vai acontecer com você também, amém? Aleluia. A fé verdadeira confia no poder de Deus, mesmo estando diante das dificuldades. Se você tem uma fé verdadeira, aleluia, Deus está contigo em toda situação. Todos os momentos, Jesus está ali pronto, aleluia, para falar: fique limpo, fique curado, aleluia. Não importa a situação, Jesus não rejeita quem vem a Ele. Qualquer alma, aleluia, que vem a Jesus, Jesus não rejeita. Aleluia. Qualquer alma que vai até o Senhor, Ele não rejeita. Qualquer que for o seu pedido, Ele não rejeita, Ele vai te ouvir, mas Ele vai realizar aquilo que é da vontade dEle, dentro da palavra dEle na sua vida. Aleluia. Jesus, Ele trouxe para aquele leproso, gente, está em Mateus 8, a cura do leproso, amém? Jesus trouxe para aquele leproso a restauração imediata. Porque você vê aí no versículo 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Quem falou quero ficar limpo foi Jesus, porque tá aqui, ó, de letra vermelha. Aleluia. Eu gosto das Bíblias que tem os destaques das palavras do Senhor. Eu amo, gosto muito. Aleluia. A palavra de Jesus, ela tem toda autoridade. Toda autoridade. Toda autoridade. Ontem aconteceu isso comigo numa situação e a pessoa falou: eu cheguei primeiro, você não vai pegar. Eu cheguei antes de você aqui nesse lugar. A pessoa virou um leão naquela situação. E eu fiquei, meu Deus, mas eu vim aqui pegar essa bênção, Senhor, aleluia. Mas Deus usou toda aquela situação para mim não pegar aquela bênção, que depois Ele teria algo que está no meu coração, que já estava há muitos anos no meu coração e Ele me deu, aleluia. Entendeu? Mistério, esse é um mistério? Não, é mistério, já foi revelado, aleluia. Aleluia, a palavra de Deus tem autoridade, a cura foi completa e imediata. Jesus não apenas cura o corpo, mas também restaura a alma. Ontem eu pude ver ali naquela situação, nessa situação que você está vivendo aí, aleluia, que Jesus, Ele vai restaurar a sua alma. Jesus, Ele vai te ensinar. Jesus, Ele vai ajudar a você ter paciência. Jesus vai ajudar a você, aleluia, receber a sua promessa. Jesus vai ajudar a você a receber a sua cura. Aleluia. Aleluia. Aquele leproso, ele era excluído da sociedade. Todo mundo que tinha uma lepra, aleluia, ficava numa caverna, ficava num lugar muito longe da cidade, até da família, separado. Aleluia, porque a época, aleluia,
Ô, Eliane Lopes, Denise, Belmiro, gente, vai enviando o nome pro caderno de oração. Amém. Obrigada, querida, por botar aí. Amém. Mateus, versículo 8. Eu conto com a ajuda de vocês. Amém. Então, eles eram excluídos. Eu tô resfriada, tá, Eliane? Não liga, não. Então, eles eram excluídos. Eles tinham que ir para outro lugar para não passar a lepra para outra pessoa. Aleluia. Mas, aleluia, ele saiu restaurado. O mesmo Jesus continua recebendo aqueles que se aproximam dele com humildade e fé. Aleluia. Jesus, ele continua. Jesus, aleluia, se você chegar até Jesus, como se chega, missionária, até Jesus? Gente, Jesus está contigo no seu coração. Jesus está contigo na sua mente. Jesus está contigo quando você ajoelha e ora, quando você visita um templo, uma igreja, quando você faz parte de uma igreja, quando você pega um hino da harpa e você louva, mesmo você não tendo uma voz linda. Mas ele falou: todo ser que respire e louve ao Senhor. Jesus está comigo aqui nessa minha mini enfermidade, porque eu não posso reclamar, porque tem pessoas piores por aí. Jesus está comigo na minha gripe. Jesus está aí contigo, aonde você está. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te chama para um novo começo. Aleluia. Você que está afastado do Senhor, aleluia. Você que está afastado do caminho do Senhor, volte, aleluia. Você que quer, aleluia. Você que quer receber Jesus, aleluia, como o único e suficiente salvador da sua vida para ser curado da sua lepra. Às vezes a lepra é espiritual. Às vezes a lepra, aleluia, é na saúde. Às vezes a lepra é numa situação. Olha aqui, Jesus, aleluia. E aquele leproso, ele fez um pedido simples e sincero para Jesus. E Jesus não ignorou, nem o mandou embora. Jesus, ele não manda você embora. Jesus, ele não vira as costas para você. O ser humano, ele pode até virar as costas para você, mas Jesus, ele não vira. Aleluia. Aquela resposta de Jesus ali revela o seu amor e a disposição que Jesus tinha de ajudar na época. Aleluia. Aquela cura para aquele homem, louvado seja Deus, trouxe um novo começo para ele. Trouxe um novo começo. Foi uma cura, aleluia, que estava completamente distante daquela época, porque a lepra não tinha cura, mas para Jesus tinha cura. Louvado seja Deus. O encontro que ele teve ali com Jesus mudou o futuro dele. Aleluia. E Jesus hoje, ele quer mudar o seu futuro. Jesus hoje, ele quer mudar, aleluia, aquilo que você chama que não tem mais jeito, para Deus tem jeito. Aquilo que você fala: ah, Senhor, não estou mais aguentando, a cruz está muito pesada. Mostra a sua cruz para Jesus. Mostra a sua lepra para Jesus. Mostra, aleluia, porque o milagre e a obediência caminham lado a lado. Para você ter o milagre, para você viver em comunhão total com Deus, aleluia, você precisa ser obediente. Aleluia, a gratidão a Deus se manifesta por meio de uma vida obediente. Aleluia, seja obediente ao Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Seja grato, seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, aleluia. Porque quando você pensa que você está derrotado, você não está derrotado, é Deus que está te levando num deserto, aleluia, para poder você se levantar 10 vezes mais,
para que o Senhor venha te curar de toda a lepra espiritual, emocional, sentimental. Aleluia. Aquele leproso, aleluia, chegou a Jesus carregando uma dor de vergonha e exclusão, mas saiu limpo, restaurado, com uma nova oportunidade de viver. Aleluia. Não existe situações difíceis para Jesus. Não existe, aleluia, situações que Jesus não possa resolver. Aquele homem estava envergonhado. Aquele homem, ele estava abatido. Aquele homem, ele estava desesperado. Aquele homem, aleluia, sabia que se não fosse pelo poder de Jesus, ele nunca seria curado. E quantas pessoas hoje estão com uma doença que é incurável? Quantas pessoas hoje estão com uma doença, aleluia, que não tem cura? Pode ser na alma, pode ser no corpo, pode ser espiritual. Tem pessoas muito doentes espiritualmente, aleluia. Tem pessoas, aleluia, que estão doentes dentro de si, aleluia. Mas se você colocar tudo nas mãos do Senhor, se você colocar tudo, aleluia, para Deus, Ele vai te curar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel, porque Ele vai curar aquilo, aleluia, que você diz que não tem mais jeito. Ele vai curar aquilo que você olha e fala, eu não vejo situação, eu não vejo cura nessa situação aí. Essa situação para mim aí, só Jesus, mas é Ele mesmo. Só Jesus, amém? Aleluia. E aquele leproso, aleluia. Olha só, gente, o que diz o versículo 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para o povo. Olha bem, gente, ele falou para aquele leproso, olha, não digas a ninguém. Jesus frequentemente evitava a divulgação prematura dos seus milagres. Seu foco era cumprir a vontade do Pai e não buscar fama. Jesus, aleluia, ele não queria palco. Jesus, ele não queria aparecer. Jesus, ele só estava ali para falar, eu sou o Filho de Deus que veio aqui nesta terra para morrer, aleluia, na cruz, aleluia, pelos seus pecados, pelas suas dores, pelas suas aflições. Jesus veio para salvar a gente. Jesus veio para salvar o mundo, aleluia. O foco de Jesus ali era cumprir a vontade de Deus, que é o nosso Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele queria que as pessoas o seguissem pela fé e pela verdade, não apenas pelos milagres. Aleluia. Se você vê lá, Levítico 14, o sacerdote deveria examinar a pessoa curada da lepra. Por isso que Jesus falou aqui, olha, não digas a ninguém, mas vai te mostrar o sacerdote. Porque naquela época, na lei de Moisés, aleluia, a pessoa curada da lepra tinha que ser examinada. E ali sim, aleluia, ele ia falar, foi Jesus, aleluia, que me curou. Ia mostrar para aquela sociedade, aleluia. Ia mostrar para aqueles sacerdotes, aleluia, que Jesus tinha curado ele, aleluia. Por isso que ele falou, apresenta a oferta que Moisés determinou. Jesus não estava anulando a lei naquele momento, mas ele estava cumprindo. Então, aleluia, cuidado com pessoas, cuidado com ministérios que falam que
o Velho Testamento não é para se cumprir, o Velho Testamento não existe, existe. Jesus um dia falou, aleluia, está na palavra dele, que ele veio para cumprir a lei, ele não veio para jogar a lei fora, vamos se dizer assim, entendeu? Aleluia, aleluia. Jesus não estava anulando a lei naquele momento, mas estava cumprindo. O homem deveria obedecer às exigências estabelecidas por Deus para testemunhar a sua cura. A cura seria uma prova do poder de Deus diante dos sacerdotes. O milagre apontava para a identidade de Jesus como o Messias prometido. O milagre, aleluia, aleluia. Aquele sacerdote, por isso que Jesus falou, vai e mostra-se aos sacerdotes e fazer a oferta que Moisés ordenou, aleluia. Era obediência, era o milagre para que todos pudessem ver, aleluia, que aquele homem, ele obedeceu. Aquele leproso foi humildemente até Jesus. Aquele leproso, aleluia, foi até o Senhor, aleluia. E todo milagre, ele exige uma obediência, aleluia. Você que está passando por uma situação, você que está passando por algo na sua vida, que você acha que não tem mais cura. Jesus está falando, Deus, o Espírito Santo está falando contigo, que você será curado e ainda muitos vão ver. Você será curado e você vai bater na casa daquela pessoa, aleluia, como Jesus mandou aquele homem ir, aleluia, mostrar-se ao sacerdote. Jesus, aleluia, vai curar você e você vai mostrar que você conseguiu, que Deus conseguiu na sua vida. Você está passando por uma situação que você não vê saída. Você está em total desespero. O parente meu que está com algum problema de saúde. Alguém que está na UTI, no CTI. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Porque essa passagem aqui de Mateus nos ensina que a bênção de Deus não tem fim da caminhada. Não é o fim da caminhada, aleluia. Você não está no fim, aleluia. Porque depois do milagre vem o compromisso, louvado seja Deus. Depois do milagre, aleluia, vem o compromisso. Isso aqui é obediência, isso aqui é testemunho, aleluia. Quando Jesus, aleluia, ele descia do monte, olha o monte aí que eu tanto falo, aleluia. Grandes multidões seguiam Jesus. E apareceu aquele homem que estava leproso. Aquele homem, ele se aproximou dele e adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode me purificar. Aquele homem, aleluia, já sabia da fama de Jesus. Aquele homem já sabia que Jesus ia fazer, aleluia. Aquele homem, ele foi humilde, aleluia, aleluia. Quem for tocado por Jesus não apenas recebe uma nova condição, recebe também uma responsabilidade de viver para a glória de Deus. Quando você for curado do Senhor, quando o Senhor te curar, como fez aquele homem que o adorou, você vê que antes dele ser curado, ele o adorou. Jesus, ele quer a nossa adoração. O Senhor, ele quer a nossa responsabilidade com ele. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele quer, aleluia, que a gente converse com ele. Jesus me cura. Jesus, eu vim aqui para ficar limpo.
Aleluia, você vai depois ter uma responsabilidade com Deus. Você vai ter uma responsabilidade com a sociedade, é o que diz o versículo 4. Aleluia. Jesus, ele cura, salva e liberta. Jesus, ele te pergunta onde está a sua lepra nesta manhã de domingo. Aonde está, aleluia, o seu problema? Ele vai te dar uma solução, aleluia. Ele vai resolver o seu caso. Quando você, aleluia, chegar até ele. Porque o milagre vai acontecer no momento que Deus quer. O milagre vai acontecer, aleluia, quando o Espírito Santo de Deus te trazer paz. Às vezes a situação está muito difícil, às vezes a situação está muito complicada, aleluia. Mas Deus, ele vai restaurar a sua vida, amém? Ele vai restaurar a sua história. Aleluia, glória a Deus. E o adorou dizendo, Jesus, se queres, pode me purificar-me. Aleluia. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Jesus falou para ele, quero que você fique limpo. Jesus, nesta manhã, está falando para você. Você quer voltar para Jesus? Escreve aí. Você quer, aleluia, limpar, que Jesus limpe todo o seu pecado para ficar para trás? Escreve aí. Jesus está dizendo, aleluia, aleluia, que o seu milagre pode acontecer agora, pode ser imediato, pode ser sim imediato, louvado seja Deus. Jesus, ele quer derramar sobre você, sobre a sua família a cura. Jesus, ele quer ver, aleluia, se você está disposto a segui-lo para que o milagre aconteça. Jesus, aleluia, ele quer que você o adore. Alabadaxaradabadai. Comece a adorar o Senhor aí aonde você está agora. Começa, aleluia, a adorar a Deus, aleluia, onde você está, aleluia. Desculpa, gente. Eu falei que eu estava muito gripada, aleluia, glória a Deus, mas que eu não ia deixar de vir aqui. Comece a adorar a Deus, toma posse, aleluia. Deus, ele vai te curar. Porque vencendo vem Jesus. Eu vou louvar esse hino aqui da harpa. Aleluia, toma posse. Que Zila Ventura, aleluia. Você já recebeu Jesus, amada? Desculpa, gente. Aleluia, tá repreendido em nome de Jesus, mas aqui no Rio tá muito frio mesmo. Tá sol, mas tá frio, aleluia. Vamos louvar o Senhor, amém? Toma posse da sua cura. Vai até Jesus hoje, aleluia. Seja na igreja, sendo no seu quarto, aleluia. Sendo, aleluia, orando. Vai até o Senhor, aleluia. Que Ele vai te ajudar, aleluia. Ai, que lindo, olha só que lindo. Eu sou dependente de ti, Deus, aleluia. Jesus está na casa, labadaxera da badá. Jesus está com vocês, aleluia. Vou cantar o hino da harpa aqui, 525, amém? Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
aleluia, oh glória, ela é missionária, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Aleluia, glória, glória, aleluia, louve ao Senhor, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. O Senhor, nesta manhã, te faz uma pergunta. Aleluia. Aleluia. Você quer ser curado? Aleluia. O Senhor, nesta manhã, faz uma pergunta para você. Aleluia. Aleluia. Você quer ser limpo? Aleluia. Você quer ser curado? Qual a situação na sua vida que precisa ser limpo? Boa noite, quem está em outro país, Maria Aparecida Leite, Jesus te abençoa. Estamos falando da cura de um leproso. Aleluia, Jesus, ele desceu do monte e a grande multidão seguiu Jesus, aleluia, e apareceu um leproso. Todos nós sabemos que naquela época a lepra pegava e as pessoas tinham que ser separadas em cavernas, separadas da sua família, separadas da sociedade, separadas, aleluia, dos sacerdotes, aleluia. Separados,
anos, aleluia, da sua vida, aleluia, do seu dia a dia. Porque naquela época a lepra, ela pegava, aleluia. Um pegava e vinha outro, era uma praga, e outro pegava e ia pegando. Aleluia. Mas aquele homem sabia que Jesus estava descendo do monte. Aquele homem sabia que Jesus foi buscar Deus no monte. Aleluia. E Jesus desceu mais cheio de poder ainda do que ele já era. Aleluia. Porque ele estava no monte. Aleluia. Labadaxara dabadai. E se aproximou dele um leproso. Aleluia. E ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, Jesus, o Senhor me cura. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor me purifica. Aleluia. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor faz um milagre. Mas aquele homem, ele foi até Jesus. Aquele homem, ele não ficou parado, esperando cair a bênção, não. Ele foi até ele, aleluia. E eis que um leproso se aproximou de Jesus e adorou. Jesus, eu vim te adorar. Jesus, eu vim te adorar, Jesus, aleluia, porque eu te amo, Jesus, eu te adoro, fale aí. E Jesus respondeu, aleluia, a mão, tocou, Jesus tocou naquele homem. Jesus não tem nojo de ninguém, Jesus não coloca ninguém para trás. Jesus, aleluia, ele abraça o leproso. Jesus, aleluia. Quantas vezes você está na rua e você não faz oração por um mendigo? Quantas vezes você está na rua, aleluia. Aleluia, desculpa, glória a Deus. E não é capaz de orar por alguém. Quantas vezes, aleluia. E Jesus te fala nesta manhã, ser curado do teu mal. Aleluia, glória a Deus. Gente, desculpa, eu tô muito gripada. Falei logo no começo, mas eu não ia deixar de fazer a live. Aleluia. E aquele homem, a Jesus estendeu a mão e tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. Aleluia. Jesus nesta manhã está falando contigo, gente, me perdoa. Jesus nesta manhã está falando contigo. Você quer ser curado? Você quer ficar limpo deste mal? Aleluia. Nós vamos orar agora, aleluia. E muitos vão ver, aleluia, a sua cura. E muitos vão ver, aleluia, que Jesus faz milagre. Que Jesus realiza seus sonhos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Aleluia. Aqui tá todo mundo assim, gente. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos, me desculpa. Aleluia. Me perdoa. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui no Rio tá muito frio, gente. Aleluia, soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia, meu Pai. Abençoa, Pai, essa pessoa, Pai, que quer ser curada do seu mal. Aleluia. Ó Senhor, aleluia. Vai abençoando, meu Pai, aleluia, curando, Senhor, da gripe, Senhor. Cura quem está no hospital, Pai, com câncer. Cura, Senhor, aleluia, quem precisa de uma cura. Ó, meu Deus, cura, Pai, quem está leproso, Pai, por dentro, por fora, no emocional, no sentimental, Senhor, derrama a tua cura, meu Pai. Ó, meu Pai, aleluia, nós não vamos parar de fazer a tua obra, Pai, eu não vou parar, meu Deus, aleluia, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluia. Oh, meu Deus, enquanto estamos nesta terra, estamos sujeitos a gripes, a resfriados, ao que for, meu Pai. Senhor, abençoa, meu Pai, aleluia, entra com providência nessa situação para essa pessoa. Essa pessoa diz que não aguenta mais, Senhor, precisa de uma cura espiritual, financeira. Oh, meu Deus, aleluia, o Senhor falou, quero te curar sim, fica limpo, aleluia. E foi imediatamente, Senhor, ele ficou limpo, ele ficou curado, meu Pai.
Senhor, eu quero se ficar curada, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa pessoa também quer ser curada da badassuria da badai. Ela da badacheira de canta da badai. Derrama do teu poder sobre esta casa. Derrama do teu poder sobre esta família, Senhor. Não é vergonha, Pai, pregar assim gripado, não. Vergonha, meu Pai, aleluia, não tentar. Vergonha, se eu não viesse aqui e não tentasse, Senhor, aleluia, porque eu estou gripada. Se eu falasse, não vou porque eu estou gripada. Mas eu estou aqui, Pai, aleluia. E eu peço, Pai, aleluia, que o Senhor abençoe as almas. Essa pessoa que está voltando, Pai, abençoa. Essa pessoa que quer te aceitar como único suficiente Salvador da sua vida, que ainda vai ver esta live. Abençoa, Senhor, aleluia. Senhor, derrama do teu poder e glória. Pai, eu não faço live, Pai, para ficar bonitinha, intacta, Pai. Aleluia, porque eu não estou num palco, Senhor. Eu estou aqui, Pai, para fazer a tua obra. Aleluia, glória a Deus. E mesmo muito gripada, Senhor, aleluia, eu vou fazer a tua obra, meu Pai, aleluia. Porque todo mal está repreendido em nome de Jesus. Eu não estou, Pai, fazendo live para aparecer, Senhor. Eu estou fazendo live para ganhar almas, Senhor, aleluia. Ai, meu Deus, ai, quantas pessoas, Senhor, pensam, Senhor, de uma forma desodernada, Senhor, desculpa. Quantas pessoas pensam, Pai, de uma forma errada. Aleluia. Ai, por que ela está fazendo esta live? Olha como é que ela está gripada aí. Vou fazer mesmo, aleluia, aleluia. Porque Jesus, aleluia, nunca me deixou faltar um pão. Jesus nunca me deixou faltar um teto. Jesus sempre me curou. Jesus sempre me ajudou. Desde antes o ventre da minha mãe. Não era nem para eu estar aqui. Aleluia. Aleluia. Não era para eu estar aqui, aleluia, porque a minha mãe de sangue, ela tentou pular do telhado, eu com 7 meses na barriga dela para tentar me matar, porque ela não me queria. Ela tentou tomar remédios para me abortar, aleluia, porque não me queria. E graças a Deus, ela me deu para adoção os 3 meses de vida. E eu sou grato a Deus pela família que eu tenho. Aleluia. Porque se fosse por ela, aleluia, eu não estaria aqui não, viu? Aleluia. Vocês não sabem nem metade do meu testemunho. Aleluia. Você acha que eu ia deixar de pregar por causa de uma gripe? Aleluia. Porque por ela já liberei perdão, está perdoada, aleluia. Mas é o testemunho que nós temos que pregar, aleluia. Porque por ela, aleluia, não estaria aqui, aleluia. Aleluia, a palavra de Deus diz, quando seu pai e sua mãe te abandonará, eu estarei ali contigo, aleluia. Não era para me estar aqui não, mas eu estou aqui. Porque Jesus, aleluia, me fez profeta das nações. Jesus tinha um plano na minha vida, ainda tem. Jesus, ele me ama, aleluia. Eu estou viva. Porque Deus quer, não é porque o homem quer, não. Porque se fosse pelo homem, eu já estava morta há muito tempo, desde a minha adolescência também. Se fosse pelo homem mau, sanguinário, fraudulento, enganador, não estaria nem aqui, aleluia. Mas, aleluia, não adianta, aleluia. Quando Deus tem uma obra na vida de alguém, ele tira toda a lepra. Quando Deus tem uma obra na vida de alguém, aleluia, ele arranca tudo, aleluia, e faz a pessoa ficar de pé. Eu nasci para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia. E eu fui acolhida por uma família, aleluia, adotada como filha legítima, em nome de Jesus, aleluia. Aquela mulher fez tudo para me perder, pulou do telhado, tomou remédio, aleluia, fez tudo vocês possam imaginar. Não era nem para me ter nascido assim, praticamente normal, porque crente normal, ninguém é normal, crente pode ser normal, né? Mas não era nem para mim ter nascido assim, eu poderia ter nascido aleijada, poderia ter nascido com alguma síndrome, eu poderia ter nascido, sei lá, toda horrível, porque de tudo ela fez para me abortar, mas Deus não permitiu. Então, aleluia, por isso que Jesus falou, aquele que me ama, larga pai, mãe, filho, por amor de mim, vem após mim fazer a obra, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Jesus quer que você fique limpo. Jesus quer restaurar a sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai. Perdoa minhas falhas, Senhor. Aleluia. Abençoa, Senhor, quem está vendo esta live. Pai, aleluia, tá com providência, Senhor, e cura, Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.